Oi, minhas deusas maravilhosas. Deixa eu falar pra vocês que hoje a gente vai trazer um tema muito incrível, que eu tenho certeza que tu vai entender de verdade, vai clarear aí um monte de coisa na tua cabeça, que é sobre a diferença de autoestima e autoimagem e como isso impacta verdadeiramente na nossa vida, no nosso dia a dia, a forma como a gente se sente num geral. Então, já vou falando pra tu se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo, porque a gente tem vídeo toda semana, hein? Deixa teu like aqui pra mim. De praxe, amor, de praxe, amor. Temos que fazer a merchan aqui, né? A chamada. Então vamos lá. Autoestima, gente, muita gente fala, às vezes as pessoas falam assim, ah, tem problema com autoestima baixa. Sim, a autoestima ela é a forma como tu se sente, as tuas emoções, tua gestão das tuas emoções. E a tua autoimagem é a forma como tu se vê, tu se enxerga. Então é como se fosse a autoimagem é muito mais profunda, porque ela tá ligada totalmente ao teu senso de capacidade, o senso das tuas habilidades. E a tua autoimagem, a tua autoestima, ela é o resultado do que tu tem da tua autoimagem, entende? Então, se a tua autoimagem, a forma como tu se enxerga, como tu se vê e como tu acredita, ela tá mais ligada às tuas crenças pessoais, ela reflete na tua autoestima. Vamos usar aqui um caso, quem nunca viu? Uma pessoa que às vezes a gente julga que não é tão bonita, uma pessoa que não tem uma beleza, esse estereótipo de beleza, e tu vê que a autoestima daquela pessoa é uau, super, ultra, mega. E às vezes tu vê muito, típico do caso daquela mulher baita linda, bonitona, que se arruma, tá sempre show, mas que tu vê que ela tem uma autoestima problemática. E isso tá diretamente ligado à autoimagem de cada pessoa. Essa aqui, que não tem estereótipo de beleza, a gente julga às vezes como feia, ela tem uma autoimagem muito boa sobre si mesma. Ela acredita no seu senso de capacidade, nas suas habilidades, aquilo que ela entrega para o mundo, para as pessoas, para as crenças que ela tem sobre ela, sobre ela. E aí isso reflete na forma como ela se sente, que é a autoestima, sem necessariamente ela se cuidar de fora para dentro, por exemplo. E aí, em contrapartida, temos a pessoa muito linda, maravilhosa, sempre arrumada, mas que às vezes até um excesso de vaidade para tapar esse buraco que existe na alma dela, na autoimagem dela, na forma como ela realmente acredita que ela é, as capacidades, não só a casca, né? E com isso, automaticamente ela tem uma autoestima baixa, mesmo se arrumando. Então, se a gente tem que focar em melhorar uma coisa primeiro, sempre vai ser a autoimagem, que é mudar o teu padrão de pensamento, o teu padrão de crenças que te limitam a enxergar as tuas verdadeiras capacidades. Por exemplo, uma pessoa pode se enxergar, se ter autoimagem, acreditar que ela é uma pessoa extremamente tímida, que ela não nasceu para se comunicar, que ela não consegue vender. E isso vai refletir na autoestima dela se ela mudar isso, se ela botar isso para um lado positivo, a forma como ela vai se sentir em relação a isso que ela acredita que ela é, falando assim, não, tudo bem, eu sou tímida, mas pelo menos eu tenho uma escuta ativa, eu escuto mais do que as outras pessoas. Então, isso é a forma que ela se sente em relação a essa característica que ela acredita que ela tem. Se ela acredita que ela não é boa comunicadora, ela vai olhar um olhar positivo nisso e vai dizer assim, não, mas pelo menos eu não sou comunicativo, mas eu sou um bom planejador. Eu sou uma pessoa organizada, que eu consigo sentar, colocar as minhas pautas, desenhar tudo isso, que muitas vezes uma pessoa que é muito comunicadora não vai ter essa característica. Então, para mim, tudo bem. Assim, eu me sinto bem com isso, sendo assim. Então, vocês conseguem compreender a tua forma que tu se sente em relação à tua vida, às tuas coisas, ela sempre vai estar conectada diretamente àquilo que tu acredita que tu é, que é a tua autoimagem. Para mudar esse padrão de crenças e comportamentos, é necessário muito estudo, autoconhecimento aprofundado, para tu realmente entender aquilo que tu quer modificar. E não necessariamente aceitar a autoimagem que tu tem hoje como 100% positiva e dizer assim, não, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, síndrome de Gabriela. Tu pode mudar essa autoimagem e isso vai refletir automaticamente na tua autoestima. Por isso que a gente fala, às vezes, essas pessoas que a gente fala assim, nossa, parece que o brilho dela vem de dentro. Claro, uma pessoa que tem autoimagem muito, muito bem clara na mente dela. Então, isso
automaticamente reflete no externo, reflete nesse brilho. Essa pessoa acredita que ela é capaz de fazer determinadas coisas, na capacidade dela de cumprir, né, com, enfim, os combinados que ela faz com ela mesma, por exemplo, daí já tem a outra nuance da autoconfiança. Então, isso é a verdadeira diferença que eu até, né, demorei um tempo para conseguir compreender e falei assim, bom, eu vou estudar mais a fundo isso, eu quero entender também porque eu vim numa mudança de autoimagem nesses últimos 2 anos. Então, aos poucos, tu vai mudando, tu vai modificando, tu vai mudando o teu sistema de crenças que vem desde a infância, de acordo com o ambiente onde tu está inserida, de acordo com o que tu escutou muito dos teus pais, professores, familiares, ambiente que tu estava inserida, que aquilo ali já é o começo da construção da tua autoimagem, da tua identidade. Então, por isso que, às vezes, quando tu nasce num ambiente, cresce num ambiente muito tóxico, ouvindo muitas coisas ruins a teu respeito, por exemplo, se diziam que tu não era capaz, nossa, tu é muito lerdo, tu é muito preguiçoso, tu é muito bagunceiro, tu foi crescendo e acreditando que aquilo era tu, que tu é muito preguiçoso, muito bagunceiro, muito desorganizado, e isso foi ficando esse padrão da tua autoimagem. E isso, óbvio que vai afetar a tua autoestima, óbvio que tu vai se ver como uma pessoa que não é capaz, não consegue, e aí tu tem sempre aquela autoestima balançada, chateada, entendeu? Uma breve pausa aqui pra comer. Chocolatinho. TP, meu amor. TP. Vou dar um exemplo meu também, então. Eu acho que eu falo muito alto. E minha gargalhada é muito estrondosa, escandalosa, e enfim. E isso é a minha autoimagem. Eu sei que eu sou assim. Eu posso mudar isso se eu quiser? Posso. Não existe isso de, ai, eu sou assim e deu, é meu jeito e não vou mudar. Não, se fosse uma característica que realmente me incomodasse, mexesse com os meus valores pessoais, como por exemplo o fato de eu antes ser uma pessoa procrastinadora, preguiçosa, sedentária, e isso era a minha autoimagem, porque era a forma que que me enxergava, que eu via como eu era. E eu resolvi modificar isso. Então, esse exemplo da minha fala alta e da minha risada alta, eu poderia muito bem chegar e dizer não, a partir de agora eu vou mudar. Eu vou falar um pouco mais baixo, eu vou, né, ter uma risada mais. Vou tentar modificar isso em mim, vou procurar modificar para satisfazer, porque isso interfere na minha autoestima, a forma como eu me sinto. Só que isso não interfere na minha autoestima, entendeu? O fato de eu saber que eu tenho uma fala alta, um jeito de gargalhar alto, não afeta a minha autoestima. Eu aceito isso e não muda a minha autoestima. Eu aceitei ser assim, isso eu gosto de ser assim de certa forma e isso não interfere nos meus resultados, no que eu tenho para trazer para o mundo, enfim, não interfere na minha autoestima, entendeu? Na forma como eu me sinto comigo. Então é uma coisa que eu não quero modificar em mim, entende? Mas outras coisas, como por exemplo, às vezes padrões destrutivos que a gente tem, né, e tudo mais, aí é importante a gente olhar para isso e sim modificar para que a gente consiga elevar e melhorar a nossa autoestima, a forma como a gente se sente, de acordo com a forma que a gente se enxerga. Espero que tenha ficado claro para vocês. Obrigada por estarem aqui no canal novamente. Manda para aquela tua amiga que tem um probleminha aí com autoestima, autoimagem, tu acha que vai clarear bastante coisa na vida dela. Beijo e até a próxima.